Agora você fica com a participação aqui no Direto da Redação, segunda edição, do nosso colega de primeira edição, o Daniel Gonzalez. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou 617 bilhões no primeiro semestre deste ano. Isso representa, esse número, uma queda real, descontada já na inflação, de 7,33% frente ao mesmo período de 2015, segundo os números da Secretaria da Receita Federal. Vamos entender um pouquinho mais sobre o impacto, então, desta queda de arrecadação. Nossa conversa com o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, professor Ricardo Balistiero, que está na linha com a gente. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Satisfação em falar com o senhor, muito obrigado pela presença aqui. A queda de arrecadação que tem dificultado o reequilíbrio das contas públicas, mas já era, de certa forma, esperada até pela diminuição da atividade econômica, né, professor? Gostaria de uma primeira análise do senhor a respeito desses números. Infelizmente, em momentos de recessão, como esse que nós estamos vivendo no Brasil, e esse período de recessão, ele não é comum, né? Quer dizer, o PIB brasileiro decrescer 2 anos seguidos, isso só aconteceu uma vez na história, que foi na década de 30 do século XX, né? Então, nós estamos vivendo realmente um período de retração muito forte da nossa economia, e uma das consequências desta recessão é exatamente a queda da arrecadação, né? Como as empresas produzem menos e como os consumidores também reduzem o seu consumo, naturalmente a arrecadação de tributos acaba sofrendo um impacto. E isso acaba batendo diretamente nas contas públicas, né? Então, existe uma meta que foi aprovada pelo Congresso Nacional para esse ano, e o governo vai ter que se esforçar muito no corte de gastos para poder cumprir essa meta, porque do ponto de vista das receitas, já deu para perceber pelas estatísticas que vai ser muito difícil conseguir atingir a meta definida pelo Congresso Nacional. Agora, o resultado, que é o pior para um primeiro semestre desde 2010, em 6 anos, também impacta no desemprego, também na inadimplência, vendas de produtos e serviços, a roda que faz a economia girar, não é, professor? O senhor citou aí muito bem que vai ser um pouco difícil a gente sair disso. Que o governo tem que começar agora a pensar, né, à luz, inclusive, da votação. A gente lembra do processo de impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff, que terá sua situação definida no mês que vem pelo Senado Federal. O que exatamente agora tem que ser as ações a serem tomadas, professor? Conta pra gente. Bom, eu acho que existem vários avanços que esses 2 meses acabaram mostrando do ponto de vista econômico, né? Por exemplo, a aprovação de uma meta de déficit para esse ano já foi um avanço considerável, né? Porque nós não tínhamos sequer isso no governo Dilma, né? Agora, o calendário político, ele vai pautar realmente todas as ações econômicas, né? Existem 2 reformas de âmbito fiscal que estão prontas para passarem pelo Congresso Nacional, mas que só serão encaminhadas caso realmente o presidente Temer acabe se transformando de interino como definitivo, né? Que são exatamente a reforma da Previdência e principalmente aquela a medida provisória que limita o aumento de despesas. Isso é fundamental, né? Essas 2 despesas, elas são fundamentais para o reequilíbrio das contas públicas. Mas essa decisão não será tomada antes da votação definitiva do impeachment, que deve acontecer até o final de agosto. Então, nesse momento, há muito pouca margem de manobra da equipe econômica. Embora a equipe econômica seja extremamente qualificada, né, e esteja realmente apontando para um caminho bastante interessante do ponto de vista do reequilíbrio das contas públicas, sem a definição do tempo em que o governo Temer durará, é impossível tomar qualquer decisão. Agora, já se fala, não é, também numa outra questão importantíssima, que é suprir justamente essa queda na arrecadação federal com impostos. Nós pagaríamos mais imposto, não é, em cima de combustíveis, por exemplo, questão da CID, CPMF, etc., questões que já foram colocadas, inclusive, pelo Ministério da Fazenda. São medidas impopulares. O senhor acredita nisso, nessa decisão por parte do governo Temer, até porque é um governo que é um tapa-buraco, a gente pode dizer aí, tem metade de um mandato presidencial para cumprir ainda, e o próprio presidente já vem dizendo, né, professor, também,
que não faz não será candidato, não sairá candidato à reeleição. Isso daria margem, por exemplo, para o governo Temer abrir essa possibilidade de aumentar impostos, na sua visão? Eu tenho a impressão nesse momento que essa discussão voltou à tona nessa semana muito mais para jogar uma pressão em cima do Congresso Nacional. Né? Me parece que não é a intenção nem do governo Temer, nem do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tomar qualquer ação de aumento de tributos. Eu acho que realmente é uma forma de colocar pressão no Congresso para que as medidas ligadas à despesa pública possam de fato ser aprovadas. E aí realmente voltamos àquela questão da reforma da Previdência e da limitação do aumento de gastos, né? O presidente Temer, ele chegou ao poder apoiado por boa parte dos setores empresariais. E uma das campanhas patrocinadas pela Fiesp era exatamente "não vou pagar o pato", né? Então seria realmente uma atitude muito indelicada da parte do governo, principalmente com os setores produtivos do país, pensar em qualquer aumento de tributos. Então me parece que nesse momento o jogo político continua pautando realmente os discursos e não me parece estar no radar do governo qualquer aumento de tributos. Agora, após a votação no Senado, aí sim nós teremos um cenário um pouquinho mais claro para sabermos exatamente quais os rumos o novo governo, aí no caso, né, quer dizer, um governo que irá até o final de 2018, quais são os rumos que de fato serão tomados no âmbito econômico. Nesse cenário, com o desenho possível também, porque não dá volta de Dilma Rousseff, como é que ficaria a situação das contas públicas nesse caso específico, na sua visão, professor? Bom, a gente sempre trabalha com a visão do mercado, né? Então sim, todas as nossas análises não são pautadas por preferências políticas, enfim, né? Mas olhando pelas preferências do mercado e olhando exatamente o que aconteceu nesses últimos 2 meses, caso o Senado reverta o processo de impeachment e a presidente Dilma Rousseff reassuma o poder, nós teremos um período muito difícil pela frente no Brasil, né? Primeiro porque a presidente Dilma não tem maioria no Congresso, né? Segundo, porque ela não goza de qualquer tipo de credibilidade perante ao mercado, seja ele doméstico, seja ele internacional, e principalmente, né, quer dizer, a presidente Dilma, ela recebeu do presidente Lula um país com equilíbrio fiscal, um país com crescimento econômico e um país com inflação dentro da meta, né? E quando ela foi afastada, ela entregou o país para o presidente interino Michel Temer com recessão econômica, com um profundo equilíbrio fiscal e com a inflação acima de 2 dígitos, né? Então, a visão de mundo da presidente Dilma é uma visão muito anti-mercado, né? E que, ao contrário do que parece, penaliza principalmente as pessoas mais pobres, né? Parece que a presidente Dilma, ela sempre tem aquele discurso de que ela enfrentou os mercados, enfim, não é verdade. Na realidade, quem pagou a conta realmente desse ajuste, quem tem pago a conta desse ajuste, é exatamente a população mais pobre do país. Haja vista, por exemplo, programas como o FIES, programas como o Ciências Sem Fronteiras, que tem que, nesse momento, ser repensados exatamente porque não há dinheiro para pagar uma conta enorme, né, deixada pelo governo, pelos 5 anos de governo Dilma. E a gente lembra, não é, que nesse ano o governo federal já elevou impostos, por exemplo, sobre viagens, sobre bens eletrônicos, computadores, celulares, cigarros, sorvetes, uma série de produtos, né, professor, também. E também houve recentemente o aumento do IOF para compra de dólares também. Mesmo assim, enfim, houve essa queda na arrecadação do governo federal que a gente coloca aqui. Muito bem, conversei aqui na Rádio Estadão e agradeço muito a presença do professor Ricardo Balistiero, ele que é coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia. Professor Ricardo, grande abraço para o senhor, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado, foi uma grande satisfação.